Alô, você chegando mais um tema para o nosso IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Então, no edital da sua prova, se você está fazendo esse curso, estamos pressupondo que você vai fazer um concurso organizado pela banca. E lá no seu edital, você vê um item chamado isso aí, ó, regência verbal e nominal. E aí, em cima da regência verbal e nominal, nós vamos começar dentro da sistemática deste curso, que alguns de vocês já conhecem. A partir de agora, nós teremos 10 blocos de aula. Esse é o primeiro. Cada bloco tem, como eu sempre digo no início, uma duração livre. Haverá blocos maiores, haverá blocos menores, porque cada bloco terá a duração necessária para a gente fazer a revisão de um dos conteúdos, no caso agora, de regência, ok? O meu compromisso é trazer para vocês 10 questões, uma em cada bloco, e em todos os blocos fazer uma anotação teórica, a anotação que eu gostaria que você tivesse registrada. Onde você vai registrar é um detalhe seu, mas registre como futura fonte de consulta. E além do mais, é importante, necessário, que você também baixe o PDF para você fazer aí a sua situação de anotações e de comentários e você pensar junto comigo e não ficar passivamente só assistindo. Beleza? Olha lá, o tema está aí de novo. Regência verbal e nominal. Antes da gente fazer a questão número 1, é importante que a gente então defina o que vem a ser regência. Porque às vezes a questão da prova, ela pergunta exatamente onde é que você está percebendo um erro de regência. Então você tem que saber procurar por esse erro. Então a regência, ela seria algo que busca uma adequação para o período. Eu tinha dito a vocês, quando falamos no módulo de concordância, que a concordância é um acordo. A regência não deixa de ser. Agora, ela é adequação entre um termo e outro. Assim como na concordância, eu também tenho a chamada regência nominal e a chamada regência verbal. A chamada regência nominal, ela vai ser um acordo entre um nome e seu complemento. Por exemplo, muitos de vocês já sabem que a palavra que dá nome aos seres é um substantivo. Se eu digo, por exemplo, que eu agora vou me deitar e já tranquei a porta, ponto. Eu não preciso complementar essa palavra porta. Mas a partir do momento que eu falo assim, eu sempre tive medo. Medo é uma palavra ampla. Você tem medo de quê? A partir do momento que eu tenho o substantivo medo, e eu preciso especificar esse medo, eu posso, por exemplo, colocar assim, eu sempre tive medo da morte. Mentira, tá, gente? Não tem não. Até porque é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, você tem que estar preparado, mas enfim, né? Que vier e vem. Eu tenho medo de ficar doente, sofrendo em cima de uma cama, mas de morrer, de repente pode ser até uma boa saída. Bom, mas esse da morte está complementando o medo. O verbo da oração é tive. Então esse da morte não complementa o verbo. Esse da morte complementa o substantivo medo. Para você que já fez o nosso 10 por 10 de termos da oração, nós colocamos lá que o substantivo é uma palavra que a gente descobre todas as vezes que a gente puder ter um artigo antes dela. E eu posso colocar o medo. Então, se eu posso colocar o medo, medo é um substantivo. E aí, a expressão da morte é o que a gramática chama de complemento nominal. Então, vocês estão vendo que regência tem a ver com os termos da oração. Você pega o seu edital, tem lá termos da oração, e você acha que vai ter uma questão para você identificar o aposto, o objeto direto, o complemento nominal, pode ter.
Mas de repente pode não ter, porque você está sendo cobrado implicitamente numa questão de regência. Agora, a chamada regência verbal, ela não vai ser, obviamente, a adequação entre o nome. Como o nome sugere, ela tem que ser a adequação entre um verbo. E o verbo também, alguns deles, precisam de complemento. Né? Por exemplo, quando eu falo assim, de repente, toda a cidade parou, ponto. Se de repente toda a cidade parou, ponto, e eu não acrescentei mais nada, o verbo parar não precisa de complemento. Mas quando eu falo o hospital precisa, o verbo precisar, ele não tem em si uma, como é que a gente pode dizer, um sentido próprio. Ele precisa de alguma coisa. Então, a partir do momento que eu coloco que o hospital precisa de doações, eu estou especificando qual é a necessidade que esse hospital tem. Isso quer dizer que de doações está completando o verbo precisar. Isso aqui é um complemento verbal chamado de objeto indireto, porque o objeto indireto é aquele complemento do verbo que tem uma preposição. Tá certo? Então, o estudo do complemento nominal e do complemento verbal é o estudo que se faz na gramática por intermédio desse conteúdo chamado regência, que nós vamos começar agora com uma questão de 2019, aí na tela, a questão número 1, que diz assim: de acordo com o texto, aquele texto nós não lemos, né, mas o cara que fez a prova leu, e com a gramática normativa da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Faça uma pausa, vem aqui comigo. Você que já tem feito os outros módulos 10x10, já sabe que a partir do módulo 2, a gente sempre começa com a questão na tela, eu leio, peço que você pause para que você pense de acordo com os conhecimentos que você tem, e você tem. Ninguém é totalmente alheio e desligado de qualquer conteúdo, você tem suas dificuldades sim, mas você tem as suas certezas. Então, antes de você me ouvir, dê a você mesmo a chance de, opa, eu acertei ou errei. Mas você sabendo qual é a sua situação, é legal para você, tá? Então, vamos ler a tela. De acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Faça uma pausa, pense no que você vai marcar e depois você volte aqui comigo, pelo menos com uma impressão formada sobre a questão. Vai lá. Bom, gente, a letra A diz assim: no trecho, para se referir àquelas mulheres, verifica-se que o verbo referir exige, de acordo com as regras da regência verbal, a presença da preposição a. Se você marcou a letra A, você acertou a questão de cara. Pessoal, como assim exige a presença da preposição? Então, na verdade, quando eu falo assim, o professor se referiu a muitas teorias. Quando eu falo que o professor se referiu a muitas teorias, eu tenho aqui o tal do verbo referir-se. Do mesmo jeito que você sabe que quem precisa, precisa de, que quem pensa, pensa em, que quem conversa, conversa com, quem se refere a. Esse de, esse com, esse a, que são determinados pelo verbo, são preposições. Então, isso aqui é uma preposição. Ué, professor, pensei que fosse um artigo. O a realmente pode ser um artigo? Pode. Só que eu não posso ser um artigo a no singular se a palavra muitas está no plural.
Quando eu falo as teorias, esse a é um artigo. As pessoas, esse as é um artigo. A lua, esse a é um artigo. Agora, a no singular e muitas no plural, isso não é artigo. Então, se a pessoa se refere a, esse verbo referir-se pede a preposição a. Então, isso aqui, o verbo determina a preposição. Então, é por isso que é um caso de regência verbal. Quando o verbo determina a preposição, algumas questões te informam que isso se chama termo regente. O regente é aquele que rege. O maestro é o regente de uma orquestra. É ele que faz assim para aquele grupo de instrumentos que está ali começar a tocar. Então, quem dá a ordem é o regente. Agora, esse termo, há muitas teorias, ele é o termo preposicionado. E quando eu falo do termo preposicionado, ele é o termo regido. Eu não sei qual é a postura da banca atual que vai fazer a sua prova, mas existem questões do IBFC que trabalham a nomenclatura de termo regente e de termo regido, tá? E aí, voltando uma vez mais à tela, olha a frase, a letra A, que é a resposta. Para se referir àquelas mulheres. Então, vem aqui comigo. Eu poderia ter escrito essa frase da seguinte maneira. Para se referir a aquelas mulheres. Então, de novo, eu tenho um verbo referir, que determina quem se refere a. Por que que esse a é uma preposição? Porque ele está no singular e isso aqui é plural. Se fosse as mulheres, tudo bem, mas a aquelas. Termo regente, aquele que determinou a preposição, termo regido, que é o preposicionado. Só que a pessoa que escreveu esse texto juntou esse a de referir-se a com o a de aquelas. E a frase ficou assim. Com aquelas mulheres, craseado. Aliás, se você já fez o nosso módulo 10x10 de crase, nós já falamos que antes do pronome demonstrativo, nós não podemos usar o acento indicativo de crase, mas eu posso fundir a preposição com esse a do pronome aquela. Você não fez ainda o 10x10 de crase? Então faça. Crase é a aplicação prática desse conteúdo regência. Regência é um conteúdo mais teórico. Crase é um conteúdo mais prático. Ok? Então já marcou a letra A. Vamos à letra B. No trecho isenção perante a paternidade, o termo destacado é uma preposição. Não é. O termo destacado, que é o a, grifem o a, é um artigo. Sabe por quê? O que eu disse a vocês? Que o a é artigo feminino quando a palavra seguinte é feminina. A paternidade. A preposição é o perante. Perante a. Tá? Então, se o a é feminino e se paternidade é feminino, uma palavra um a feminino na frente de uma palavra feminina é um artigo e não uma preposição. A resposta é A. Mas vamos ver a letra C. A letra C diz assim. No trecho, o contrário parece impensável para as mulheres. Para as mulheres é um objeto indireto? Não. Porque para as mulheres está ligada a palavra impensável. Eu disse no início desta aula que o objeto indireto é um complemento verbal. Então, impensável para as mulheres, impensável para você, impensável para mim. Esse para as mulheres está completando o impensável, que não é o verbo da frase. Então, por isso que isso não é um objeto indireto. A resposta é a letra A. Mas olha a letra D. No trecho, está ligado ao aumento da escolaridade feminina. Essa expressão
ao aumento da escolaridade feminina é um objeto direto. Não, porque se ele está ligado, vem cá, ligado não é um verbo, não, o verbo é estar. Ligado é um adjetivo. Equipamento ligado. Tomada ligada. Então isso é um adjetivo. Então isso não é um objeto direto. Quem está ligado a. Objeto direto não tem preposição. O objeto indireto tem. Então isso foi só para a gente definir o conceito de regência, o que é termo regente, o que é termo regido, e aqui em diante, a partir da questão 2, vamos acrescentar, como é o nosso compromisso, a cada questão um novo comentário. Estou te esperando. Até já.